Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. O assunto hoje será ligações químicas. Você vai aprender a diferença entre ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. E aí, está preparado? Então, fique aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Sabemos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem volume, e que a matéria é constituída por átomos. Mas como é que ocorrem as ligações entre os átomos para que cada material seja produzido? E como é que existe uma diversidade enorme de materiais e encontramos no universo? Na realidade, as substâncias são formadas através da combinação entre diversos átomos. Essa combinação proporciona a formação de milhões e milhões de novos compostos. Na tentativa de explicar como ocorrem essas ligações, os cientistas desenvolveram vários modelos. Uma das primeiras tentativas de elaboração da proposta que explicaria como os átomos se unem foi elaborada pelo suíço Torben Olof Bergman e pelo francês Marcelin Berthelot. Eles acreditavam que os átomos se ligavam por meio de forças gravitacionais causadas pela atração provocada pelas massas atômicas. Assim, os átomos maiores teriam mais força de atração e maior estabilidade nas ligações em relação aos de menores massas. Contudo, essa teoria não teve muita sustentação. Isso porque quando comparamos as moléculas do óxido de hidrogênio e o óxido de mercúrio, veremos que a massa do mercúrio é aproximadamente 200 vezes maior do que a do hidrogênio, mas a ligação que o oxigênio faz com o hidrogênio é mais forte e mais estável do que a feita com o mercúrio. Em meados do século XIX, os cientistas perceberam que o hidrogênio sempre ligava-se a apenas um átomo e o oxigênio a mais de um, assim como o nitrogênio e o carbono. Foi assim que surgiu a concepção de valência, que era entendida como a capacidade que o átomo possuía de se ligar a outros elementos. Assim, os átomos que se ligam a apenas um outro átomo eram chamados de monovalentes, os que se ligam a dois divalentes e, seguindo a mesma lógica, os trivalentes e os tetravalentes. Essa questão também está relacionada às energias de ionização de cada elemento. Por exemplo, o lítio apresenta a segunda energia de ionização bem maior do que a primeira, por isso é mais fácil a retirada deste elétron, ou seja, o lítio é monovalente. Já o magnésio é bivalente porque apresenta a terceira energia de ionização muito maior do que a primeira e a segunda. Essa organização das valências está prevista na tabela periódica e organizada por famílias. Em 1916, os cientistas Gilbert Lewis e Walter Kossel desenvolveram a teoria eletrônica da valência. Segundo esta, os átomos se ligam pela última camada, objetivando alcançar a configuração eletrônica dos gases nobres, ou seja, a estabilidade eletrônica. Essa comparação com os gases nobres se deu porque estes apresentam pouca tendência de se unirem com outros átomos. A ideia deles consistia na afirmação de que a união dos átomos ocorria por meio de perda, ganho ou compartilhamento de elétrons. Para tanto, seguiam uma lógica de 8 elétrons na última camada, que ficou conhecida como regra do octeto. Neste sentido, a regra do octeto diz que a estabilidade dos átomos é alcançada quando estes conseguem ficar com 8 elétrons na última camada ou 2 quando o átomo possui apenas a camada K. Hoje sabemos que essa regra se aplica muito bem aos elementos representativos da família A, mas os de transição, família B, não seguem muito bem essa regra. Embora ocorram várias exceções, a regra do octeto ainda é muito importante para a compreensão dos conceitos de ligações químicas e de muitas substâncias encontradas na natureza. Na tentativa de se chegar à estabilidade,
vários componentes, vários elementos se combinam para formar diversas substâncias, por isso que encontramos essa diversidade de material no universo. Essas combinações ocorrem de diversas formas, sobretudo por meio de transferência ou compartilhamento de elétrons na camada de valência. Então vamos ver agora os tipos de ligações. Ligação iônica, eletrovalente ou heteropolar. Para compreendermos o que é uma ligação iônica, precisamos nos remeter à compreensão de eletronegatividade, que está associada à capacidade de um átomo de atrair elétrons para si. Em uma ligação entre dois átomos que apresentam eletronegatividades diferentes, é possível mensurar a diferença entre a capacidade que os dois possuem de atrair elétrons. Quando esse valor supera 1,6, podemos dizer que a ligação é iônica, isto é, ocorrerá por meio de formação de íons positivos e negativos, que continuam juntos por causa da atração eletrostática. O conceito de polaridade também pode ser aplicado aqui, pois, neste tipo de ligação, teremos formação de polos opostos. Assim, em uma ligação iônica sempre ocorre polaridade, que é aumentada à medida que a diferença entre as eletronegatividades dos átomos envolvidos nas ligações também aumenta. As ligações iônicas ocorrem predominantemente com a presença de metais e não metais. Se analisarmos a tabela periódica, veremos que os metais que a gente está destacando aqui são aqueles que se localizam nas famílias 1A, 2A, 3A. É bem verdade que os elementos da família B também são, em sua grande maioria, metálicos, mas vamos destacar aqui a família A. Outra coisa a destacar sobre os metais é que estes apresentam eletropositividade bastante elevada, ou seja, uma tendência de doar os seus elétrons, diferentemente dos não metais, que na tabela periódica, em sua grande maioria, se encontram na família 5A, 6A e 7A. E estes apresentam uma tendência muito grande de receber mais elétrons, ou seja, apresentam eletronegatividade muito alta. Quando esses átomos se juntam, há a formação de cátion, ou seja, os metais que perderam elétrons, ficando assim positivos, e os átomos de não metais que, ganhando elétrons, formam ânions e assim ficam negativos. Um exemplo de substância iônica é o cloreto de sódio, que é constituído por um metal, o sódio, e um não metal, o cloro. A formação ocorre por meio do contato entre o sódio sólido e o gás cloro. Para compreendermos melhor, é necessário observar distribuições eletrônicas dos envolvidos, primeiro no estado fundamental. Observe pela notação de Lewis que o sódio apresenta um elétron na camada mais externa e o cloro 7. Obedecendo à regra do octeto, o elétron de valência do sódio é atraído por um átomo de cloro por meio da transferência, formando os íons Na+ e Cl-. Desse jeito, o cloro atinge os 8 elétrons e o sódio perde sua última camada, mas fica com a anterior completa, com 8 elétrons, como sendo sua então camada mais externa. Desta forma, ambos conseguem atingir a configuração eletrônica de um gás nobre, neônio e argônio, respectivamente. Para confirmar, podemos observar as novas configurações, agora dos ânions formados. Estes íons ficam ligados fortemente por meio de força de atração eletrostática de cargas opostas, formando o composto de forma NaCl, conhecido como sal de cozinha. Sua formação ocorre com liberação de bastante energia, o que nos dá a entender que o composto que se formou é bem mais estável do que os átomos que deram origem. Como não existem esses átomos livres na natureza, a reação que ocorre é a seguinte: fórmula dos compostos iônicos. Como na formação de um composto iônico não se tem somente uma estrutura isolada, mas sim milhões
teremos então aglomerados com vários íons. Esse número grande de cátions e ânions ou aglomerados iônicos apresentam formas geométricas definidas. No caso do cloreto de sódio, a geometria ou arranjo é denominado cúbico de 3 eixos ou cúbica de face centrada. Essa é a representação de um retículo cristalino que não pode ser visto, pois os íons são muito pequenos, mas sua estrutura é determinada por técnicas de raio-x. Embora pequenos, é possível ver os cubos de cristais do sal por meio do microscópio. Neste caso, tanto o íon sódio quanto o cloro estão cercados por outros 6 íons. Esse número de íons ligado diretamente ao outro íon em um arranjo cristalino constitui o número de coordenação. Então, para os 2 íons do cloreto de sódio, o número de coordenação é 6. Como o número de cátions e ânions é muito grande em um composto iônico, resolveu-se definir uma fórmula unitária que deve ser escrita sempre iniciando com a representação do cátion antes da do ânion. Essa fórmula representa a menor proporção possível entre cátions e ânions do composto, de modo a formarem um sistema eletricamente neutro. O número que representa as quantidades de cátions e ânions deve estar escrito abaixo e do lado direito do símbolo. A fórmula de uma substância pode ser representada por meio da fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, que são mostradas os elétrons da camada de valência envolvidos na ligação. Vamos observar um outro exemplo de composto iônico, o cloreto de magnésio. Se observarmos a configuração do magnésio e do cloro, teremos: o magnésio possui 2 elétrons em sua camada de valência e o cloro 7 elétrons. Assim, segundo o método de representação de Lewis, temos: como cada cloro pode receber 1 elétron e o magnésio apresenta 2 no nível mais externo, teremos a transferência desses 2 elétrons do magnésio para os 2 átomos de cloro. A fórmula do composto é MgCl2. Em um terceiro exemplo, temos o alumínio com 3 elétrons de valência e o flúor com 7. Os 3 elétrons do alumínio serão transferidos para 3 átomos de flúor, assim como no esquema da estrutura de Lewis. A fórmula então deste composto é AlF3. Analisando todos os exemplos que vimos até agora, podemos concluir que na ligação iônica ocorre uma transferência de elétrons definitiva entre átomos diferentes. Outra coisa a destacar é que no composto iônico a carga total é nula, ou seja, é zero, justamente porque o cátion, que é positivo, anula a carga negativa do ânion, ou vice-versa. Outra coisa que podemos destacar ainda sobre as ligações iônicas é que estas são muito fortes e assim os íons formados estão fortemente ligados em um retículo cristalino. Por esse motivo, as substâncias formadas por ligações iônicas estão geralmente no estado sólido e apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição bastante elevados. Além disso, são bons condutores de corrente elétrica quando estão fundidos ou dissolvidos em solventes, por causa exatamente dessas cargas que são formadas, cargas opostas que permitem a passagem da corrente elétrica. Ligação covalente molecular ou homopolar. Diferentemente da ligação iônica, que ocorre por meio de transferência de elétrons, a ligação covalente ocorre por compartilhamento de pares eletrônicos. Neste tipo de ligação, a valência recebe o nome de covalência e está relacionada ao número de pares de elétrons compartilhados. As ligações covalentes ocorrem entre átomos que não apresentam tendência de doar os seus elétrons. Pelo contrário, apresentam disposição de receber mais elétrons. Dessa forma, o que ocorre é um compartilhamento por meio de pares eletrônicos, sendo um elétron de cada elemento. Então, neste tipo de ligação, é comum vermos elementos pertencentes às famílias 4A a 7A da tabela periódica, além do hidrogênio e as seguintes relações: hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com não metal e não metal com não metal. Como não ocorrem transferências de elétrons, as estruturas formadas são eletronicamente neutras, que recebem o nome de moléculas. Por causa disso, esse tipo de ligação também é chamada de molecular. Por meio das ligações covalentes ocorre a formação das moléculas. Um dos primeiros conceitos de molécula foi elaborado por Avogadro.
Segundo ele, molécula é a menor partícula de uma substância capaz de existir isoladamente, e átomos representam a menor quantidade de um elemento químico encontrado nas moléculas de diferentes substâncias. Com a descoberta dos elétrons e dos estudos de Kussel, Lewis e Linus Pauling sobre ligações químicas, foi possível obter um conceito mais evoluído sobre molécula. Hoje podemos classificar as moléculas como estruturas de massa molar conhecida e que são geralmente formadas por um pequeno e conhecido número de átomos ligados entre si por meio do compartilhamento de seus elétrons de valência. Utilizando a forma de Lewis, conseguimos observar como ocorre o compartilhamento dos elétrons nesse tipo de ligação. Vejamos o primeiro exemplo, a ligação entre dois átomos de hidrogênio para formar a molécula do gás hidrogênio. Veja que no compartilhamento de um elétron por parte de cada hidrogênio, a molécula passa a ter um par que será de cada hidrogênio. Assim ocorrerá o preenchimento da camada K, único nível do hidrogênio, para ambos, que ficam estabilizados com a mesma distribuição eletrônica do gás nobre hélio. Podemos representar essa ligação de outra forma, que chamamos de fórmula estrutural, onde os pares eletrônicos no compartilhamento são representados por traços. Assim, para a molécula H2, temos... Agora vamos analisar a ligação entre dois átomos de cloro na formação do cloro gasoso. Utilizando apenas a camada de valência, veremos que o número de elétrons é 7. Para alcançar a estabilidade, cada cloro compartilha um de seus elétrons para que cada um fique agora com 8 no último nível, atingindo assim a estabilidade e configuração eletrônica do gás nobre argônio. Quando ocorre o compartilhamento de apenas um par de elétrons, dizemos que se formou uma ligação covalente normal, e quando existem elétrons que não participaram da ligação, dizemos que estes são não ligantes ou pares isolados. Vamos observar agora um exemplo onde ocorre o compartilhamento de dois pares de elétrons, que é o da formação da molécula do oxigênio gasoso. Aqui temos o oxigênio, que possui 6 elétrons de valência e precisaria de mais 2 para atingir a regra do octeto. Por isso, o compartilhamento é de 2 pares eletrônicos. Na fórmula estrutural, essa ligação dupla é indicada por 2 traços. No próximo exemplo, ocorre a ligação tripla, ou seja, o compartilhamento de 3 pares de elétrons. A molécula formada é do gás nitrogênio. Como cada nitrogênio precisa de 3 elétrons, por terem 5 na última camada, o compartilhamento é triplo. Na fórmula estrutural, a representação é vista por 3 traços. As ligações covalentes não ocorrem apenas em moléculas de substâncias simples, como as que vimos até agora. Vejamos a ligação entre hidrogênio e cloro, que é uma substância composta. Repare que, embora sejam átomos diferentes, a finalidade é a mesma, a tentativa de se chegar à estabilidade. Então, como ambos necessitam de apenas mais um elétron para alcançar a estabilidade, compartilham apenas um par de elétrons. Dessa forma, diversas moléculas são formadas por meio de vários tipos de compartilhamento. Vejamos mais exemplos de formação de moléculas que usam ligações covalentes para atingirem a estabilidade obedecendo à regra do octeto. A molécula de água apresenta 2 átomos de hidrogênio compartilhando seus elétrons com um átomo de oxigênio, sendo as 2 ligações simples. Na molécula de gás amônia, são 3 ligações simples entre hidrogênio e nitrogênio. No dióxido de carbono, ocorrem 2 ligações duplas entre o carbono e cada um dos oxigênios da molécula. Como já vimos, a regra do octeto não é perfeita. Pelo contrário, ela apresenta diversas exceções. Vamos destacar aqui apenas algumas dessas exceções. Boro. Este elemento apresenta 3 elétrons em sua camada de valência e supostamente poderíamos imaginar que este faria ligações iônicas, doando esses 3 elétrons. Mas na realidade o que acontece é um compartilhamento desses elétrons. O boro então faz 3 ligações covalentes de forma simples e assim consegue se estabilizar com apenas 6 elétrons de valência. O berílio também é um outro destaque. Embora seja um alcalino terroso, ou seja, pertencente à família 2A e portanto 2 elétrons em sua camada de valência, ele não doa esses 2 elétrons, pelo contrário, faz um compartilhamento, mas isso porque os seus elétrons apresentam uma energia de ionização
bastante elevada, sendo assim muito difícil de arrancar os seus elétrons. Por isso é mais fácil para o berílio fazer ligação covalente. Assim podemos também destacar o átomo de alumínio, que apresenta os seus elétrons de camada de valência com uma energia bastante elevada, sendo assim mais fácil de fazer ligação covalente e se estabilizando com apenas 6 elétrons na última camada. Ligação covalente dativa ou coordenada. A ligação covalente dativa ou coordenada apresenta semelhança à ligação covalente comum. Ela acontece quando um átomo que já atingiu a estabilidade cede um par de elétrons para um átomo da molécula que ainda não alcançou o número de elétrons almejado para completar sua camada de valência. Geralmente, ela é indicada por uma seta no sentido do átomo que doa ao que recebe o par de elétrons. Vamos observar a molécula de dióxido de enxofre. O enxofre faz uma ligação dupla com um dos oxigênios e isso já os deixa estabilizados. Contudo, o outro oxigênio ainda não completou sua camada externa. Então, um dos pares de elétrons livres do enxofre é compartilhado com esse oxigênio em forma de ligação covalente dativa. Agora vamos observar a estrutura do ácido sulfúrico. Note que o átomo central é o enxofre, que faz duas ligações simples com 2 oxigênios. Estes, por sua vez, também fazem ligações simples com um hidrogênio cada. Dessa forma, todos até então estariam estabilizados. O problema é que ainda restariam mais 2 oxigênios sem terem feito qualquer ligação. É aí então que o enxofre faz 2 ligações covalentes dativas para cada oxigênio. Agora sim, todos estão estáveis. A ligação covalente coordenada pode ocorrer com vários tipos de átomos centrais ou outros com elétrons suficientes para fazer doação, não só o enxofre. Todavia, é importante notar que ela só vai ocorrer quando o átomo doador conseguir atingir primeiramente a regra do octeto por meio do compartilhamento normal dos elétrons com outros átomos. Quando todos os envolvidos atingirem a estabilidade, vai ocorrer a doação de pares eletrônicos por meio da ligação covalente dativa. Tanto a ligação covalente comum quanto a ligação covalente dativa apresentam força de ligações bem baixas se comparadas às ligações iônicas e metálicas. Isso faz com que a maior parte das substâncias em que prevalece esse tipo de ligação se encontrem nos estados líquido ou gasoso, exatamente por apresentarem facilidade de terem suas ligações quebradas. Contudo, podemos encontrar substâncias moleculares no estado sólido. Geralmente, essas substâncias moleculares sólidas apresentam macromoléculas, ou seja, quantidade indefinida de átomos e ligações, por isso o estado físico predominante é o sólido. Ligação metálica. A ligação metálica é um tipo especial de interação que ocorre entre átomos da família dos metais. Por causa dos altos valores de eletropositividade, apresentam um modelo de ligação diferente, que se baseia na atração que ocorre entre os íons positivos e os elétrons livres. A ligação metálica ocorre com a liberação parcial de elétrons da camada mais externa dos átomos metálicos, o que acaba gerando vários cátions. Os elétrons liberados são chamados de elétrons livres ou mar de elétrons e se movem com liberdade em torno da estrutura formada, sem escapar ou abandonar essa estrutura. Para explicar as ligações metálicas, os cientistas desenvolveram uma teoria chamada mar de elétrons. Ela diz que quando os elétrons escapam dos átomos, formando os cátions, transitam pelo retículo e acabam neutralizando estes cátions. Assim, uma barra de ferro, por exemplo, seria um aglomerado de átomos de ferro neutros e cátions envolvidos por uma nuvem ou mar de elétrons. Esse mar de elétrons funciona como uma ligação que mantém os átomos unidos entre si. Essa facilidade de movimento dos elétrons no retículo cristalino confere aos metais as características de bons condutores de corrente elétrica e de calor, assim como maleabilidade, que é a capacidade de produzir lâminas e chapas finas, e ductibilidade, que é a capacidade de produzir fios.
Se analisarmos uma amostra de metal, perceberemos que ela é constituída por um número imenso de retículos cristalinos, que também são chamados de células unitárias. Essas estruturas apresentam arranjos bem definidos. O sódio metálico, por exemplo, apresenta arranjo de corpo centrado e o alumínio arranjo cúbico de face centrada. O correto é representar uma substância metálica com o acréscimo de um índice N, que representa um número grande e indeterminado de átomos aglomerados. Assim, o sódio seria NaN. Uma outra coisa importante de se destacar a respeito dos metais é a capacidade que apresentam de formar ligas. As ligas metálicas são formadas quando metais diferentes se agrupam de forma geométrica bem ordenada, gerando os retículos cristalinos. As ligas metálicas são muito utilizadas no dia a dia. Chegamos, portanto, ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos encontraremos nas próximas aulas. Bons estudos, até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.